Agora sim, a palavra está com o senhor, Edilson José. Tá desligado, não? Beleza. Não dá para chegar, é porque eu tenho uma visão que em cima da Bíblia a gente não coloca nada não, a gente só abre. Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite a todos os presentes nessa sessão e a todos os que estão nos ouvindo e nos vendo através dos veículos de comunicação, no qual eu dou uma boa noite a Jairo, que está ali, veio com todo o intuito de pegar aquelas coisas boas que a gente tem para falar, tanto vereadores como o povo que tem o direito e a voz e a vez. Cumprimento a todos os legisladores dessa casa, na pessoa do senhor presidente, senhor Horácio José da Silva, mais conhecido como Mané Bento. E antes de mais nada, agradecer pela oportunidade que nos é dada de expressão aqui, no momento. E de uma maneira bem sucinta, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui de quem faz parte da bancada de situação. Quem é o presidente? O representante principal. Silvano, né? É o líder da bancada de situação. E aí eu estou vendo que... Quantos fazem parte da bancada de situação? 8. Nós temos 13 vereadores, não é isso? E da mesma forma eu gostaria de saber quem é o representante da bancada de oposição. Frailan é o líder de oposição. E aí são os demais, que são 5 vereadores, não é isso? E agora eu vejo que na mente de vocês ficou uma interrogação. O que é que esse senhor quer falar aí de bancadas? Não é verdade? Mas o que eu quero falar aqui, pessoal, é o seguinte. De uma forma que eu gostaria de entender o porquê de 2 bancadas nessa casa, que é a casa do povo. Não seria para ser uma só bancada, não? A bancada do povo? Não é verdade? Quer dizer, eu e os demais, que na verdade são eleitores do Brejo da Madre de Deus e fazem parte dessa comunidade, nós temos essa indagação. Quem é a bancada do povo, então? Tem a bancada de situação e a bancada de oposição. E muitas das vezes está deixando a desejar a falta da bancada do povo. Só a bancada do povo são as 2 bancadas. E com certeza. Eu quero que vocês entendam que essa não é uma crítica destrutiva. É uma crítica construtiva. Que nós temos aqui como representante colocado por uma liderança de um distrito, não, de uma comunidade, que é a Vila Augusto. E eu digo, senhor Mané Bento, presidente, que o que eu quero expressar aqui é que as pessoas, os eleitores de Brejo da Madre de Deus, de todo o município, às vezes ficam indagando. O que é que o vereador faz? Não faz nada? Faz. Mas às vezes é falta de orientação do que as bancadas estão fazendo. De que vocês, legisladores, estão aqui com um só propósito, no qual foi o voto que vocês fizeram no dia que nós elegemos vocês para representar o povo. Porque requerimento todos vocês fazem, e nós estamos vendo. E eu agradeço a Felipe, agradeço a Adilson, agradeço aos demais que já lutaram com o professor Marconi e os demais que lutaram requerimento pela Vila Augusto. Mas aí a gente cansa de dizer assim, lutaram tanto, e o que é que tem lá? Nada. Mas por quê? É porque nós estamos cansados, sabe de quê? De passar vários executivos, mas só ficam promessas. Promessas de que vai fazer isso e aquilo, e não visitam-nos mais para completar as promessas feitas. E essa é uma indagação que eu penso o seguinte:
Quando me colocaram presidente de uma associação que é da Vila Augusto, eu não respondo pela associação. Nós respondemos como diretoria por igual. Tanto faz a minha pessoa, Daniel, como os demais, Chiquinho e os demais que fazem parte. E é nessa perspectiva que eu peço que nós possamos fazer isso aqui dentro dessa casa. Porque quando nós vimos aqui para ouvir o que vocês têm de requerimentos, de pedidos, às vezes fica uma incógnita bem grande, mas ele só faz pedido e não faz nada. Porque muita gente não entende o que vocês fazem. E é isso que eu quero que as pessoas entendam, que não deve ser cobrado, porque lá na vila já fui cobrado por algo que eu entrei ontem. E outra coisa, eu não sou remunerado e nenhuma associação é remunerada. Mas eles já cobraram, vai ser igual aos outros, não faz nada. E isso é feio. Isso fica chato. E é essa indagação, é esse enfate assim que a gente fica. Chegou a hora de fazer como a gente está fazendo na associação. Quando tem alguma coisa, Daniel falar, a responsabilidade é de todos por igual. E quando a gente se une com um só propósito, que foi o que vocês fizeram. Eu vou entrar, vou ser vereador para fazer pela causa do povo. E não uma bancada de situação, eu vou defender o executivo. Aí a bancada de oposição, eu vou bater no executivo. Não. É hora de se unir para trabalhar pelo povo. Se cada um tem o seu requerimento, que todos eles lutem por igual pelo requerimento do outro. E assim a gente chega ao consenso comum. O brejo vai ficar lindo e bonito. E com isso eu estou dizendo, porque na verdade é o que nós queremos que seja Vila Augusto. Eu fiquei feliz quando eu vim na primeira reunião aqui, e todo mundo estava feliz com o prédio, que bonito. E a gente fica triste com as ruas da Vila Augusto. Eu não estou querendo dizer que não é para ter. Mas eu estou querendo dizer que o embate, às vezes, que a gente vê dali, de liderança de bancadas, nos fazem desacreditar em bancada A e bancada B. E não é isso que eu quero que o povo sinta. Eu quero que eles sintam firmeza de que vocês estão aqui para fazer o melhor. E explicar que vocês não fazem, vocês buscam. E quando todos eles fiscalizam o executivo da mesma forma, o executivo vai ter que fazer. Agora, se um fiscaliza e o outro defende o que está errado, nenhum vai fazer. Então eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: eu fico feliz pelos requerimentos, mas tantos quantos requerimentos já foram feitos para Vila Augusto. Já cansamos. Já cansamos porque não dá mais. Tem hora que a gente para e diz: ei, pessoal, valeu, mas vamos brigar agora com o executivo para ele cumprir e fazer. E no entanto, eu peço a vocês o seguinte: que assim como nós vamos nos unir. A bancada de 8, ela se torna mais forte quando ela tem 13. A bancada de 5 se torna mais forte quando ela está aos 13. O presidente tem voz e vez, mas ele será mais forte se todo mundo estiver unido com ele. E quando vocês se unirem pelo propósito de cada um, nós, que somos eleitores, que estamos lá fora, vamos dizer: aquela casa está nos representando e a gente vai lutar por ela até o fim. E com isso eu peço a vocês que ajudem para que a gente possa conscientizar as pessoas que não estiveram aqui ainda para participar. Uns reclamam que é por causa do horário que é cedo. Outros reclamam porque vêm e não escutam nada de bom. Mas eu fico feliz quando foi lida agora a mensagem bíblica, no qual diz que olhem e não vê homem justo nenhum. Mas eu consigo ver. Eu consigo ver o caráter da pessoa do Manuel Bento. Em 2 minutos que eu conversei com o Adilson ali, eu vi o caráter e a personalidade dele de querer ajudar.
Eu vejo o Jobs, vejo os demais, vejo Marconi, os que têm mais achego de conhecimento, Silvano, que eu conheço desde outrora. Mas, pessoal, a gente só tem que se unir. Vocês precisam da gente. E a gente precisa de vocês. E juntos, eu digo o seguinte, o recado para o executivo. Faça o que tem que ser feito. Faça aquilo que nos faz feliz. E é a base principal. A bênção que está tendo aí para o São Domingos, para o distrito de São Domingos, o prefeito falou 30 ruas. A Vila Augusta está ansiosa, prefeito. Só que 10% já seria o suficiente para nos alegrar e dizer a veracidade nas coisas que estamos lutando. 10% são 3 ruas. Porque na Vila Augusta, o lugar que hoje é o primeiro lugar de São Domingo, porque antes tinha que passar por lá. Hoje São Domingo cresceu e a Vila Augusta ficou lá, esquecida. Mas tem a hora que a gente tem que dizer, para e vamos lutar, para que a Vila Augusta se destaque. E seja o que ela era no começo, a primícia. A primícia de São Domingo, quando São Domingo não existia. E eu peço ao senhor prefeito, que com certeza vai nos ouvir, só para cumprir sua palavra. O senhor disse que ia fazer o melhor pela Vila Augusta. A gente ainda está acreditando. Mas que seja bem breve. Porque a gente não aguenta mais. As faltas e as falhas que se tornam mentira. E diante da Bíblia a gente não pode mentir. Então eu digo, estou presidente da associação e vou lutar junto com a minha equipe, que somos um, para conscientizar todas as pessoas que moram na Vila Augusta, que são mais de 1000 eleitores, a fazer parte do distrito de São Domingos e do Brejo da Madre de Deus, para que nós possamos fazer a diferença e mudar conforme a vontade de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Presente. E que Deus abençoe toda a programação que será feita. Representante do senhor. Eu, tendo mais o popular escrito na hora do dia, eu faculto a palavra ao senhor Daniel Augusto. A vossa excelência tem 5 minutos. Uma boa noite a todos. Uma boa noite aqui à bancada no nome do nosso presidente aqui de bancada, Mané Bento, a todos os vereadores. Eu saúdo também aqui as pessoas presentes na plateia, no nome da nossa comunidade Vila Augusta aí representada pelo nosso presidente Adilson, que acabou de falar. Saúdo também o pessoal que acompanha aí na internet, nas redes sociais. E primeiramente, antes de tudo, eu queria agradecer, a Deus pelo privilégio de estar aqui presente, que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Ao gente se acordar e respirar já é um privilégio que poucos têm, e cada um que está aqui acho que deveria agradecer, todos nós agradecemos ao acordar por isso. E eu trago um pouco, em minhas palavras, para reforçar as palavras que a Deus trouxe agora, anteriormente, porque eu tracei até uma linha cronológica, dessas questões de pedidos, de requerimentos, da luta da Vila Augusto. E quando a Deus fala que a Vila Augusto ela é uma comunidade histórica, não tão somente pela fala das pessoas que ali moram, mas também de documento, que tem uma doação na época, salvo me engano, era alguém da família ou do meu bisavô, que deu nome, a gente viu a história, que eu trouxe a história para vocês, da Vila Augusto, que no caso seria Augusto, ou alguém da família dele ou da esposa dele, que doou o terreno, onde hoje é conhecido como Açude do Padre, em 1873. Aí tu diz, oxente, Daniel, e por que essa data? Em 1873, Dom Pedro II ainda estava aqui, no Brasil. E nessa mesma época, acredito que alguns já que conhecem, que eu também sou barcamarteiro, e nessa época teve a Guerra do Paraguai, quando o Paraguai queria invadir o Brasil, Dom Pedro II chamou os voluntários da pátria,
né? E esses voluntários da pátria, eles deram origem aos barcamarteiros, do qual a gente, acho que Silvano estava participando junto conosco no festejo que teve aqui. Então, essa história está enraizada na Vila Augusto, né? Bem mais antiga até que o próprio São Domingos. Então, porque, como a Adilson falou, onde começou a história aqui, né, da região onde a gente está, é esquecida, como hoje a gente vê. Né? E eu trago não tão somente como críticas, né, mas da realidade de fato que acontece. Né? Se vocês andarem lá, vocês veem. Até teve um dia que eu me encontrei com o professor Marconi na rua. Disse: professor, dê uma passadinha lá na rua na rua Boa Ventura Vieira de Araújo, para você ver como é que está, e estava bem complicado. Né? A Deus fez um esforço, e a associação, as outras pessoas junto com ele, e estão mexendo lá. Né? Inclusive, acho que já faz mais de um mês, quase 2 meses, 61 dias, 2 meses e 1 dia, que começaram o serviço, mas ainda não terminaram. E são várias coisas como essas que vão acontecendo e vai entristecendo a gente. Né? E não é só por uma questão política ou politicagem, politiqueira, algo nesse sentido, mas de fato porque... Se vocês pegarem, assim como eu falei do documento, que é uma carta de doação em 1873, é comprovado isso. Também isso que eu vou trazer de relato para vocês. Se pegarem a ata da associação de fundação, lá em 2004, eu tinha 10 anos quando eu assinei essa ata. Né? Hoje eu tô barbudo assim, já com 32 anos, mas a gente vê, eu trouxe minhas filhas ali, uma de 3, outra tem 12, outra 13 anos. Né, quando eu tinha a mesma idade que elas, foram feitas essas promessas. Né? Inclusive, em 2006, a gente tem um ofício, né, que o prefeito, na época, os vereadores, assim como vocês, cobraram, né, a construção da passagem molhada. E não tem ata oficial, mas está em rascunho de ata, que eu acho que as meninas conhecem aqui, porque aí faz o rascunho para depois passar para a ata. E nessa época, pela questão, acho que de conhecimento até, né, que era na época do meu pai, e eu até entendo que eles não passaram para a ata, mas está lá como rascunho de ata. Né, a participação do prefeito em 2006, na época, e ele falou que, quando eu falo da participação, é porque ele teve em reunião lá também, além desse ofício. Né, e nesse ofício está dizendo que os pedidos dos vereadores, assim como vocês fazem, ia ser atendido porque estava no plano de governo do município. E está bem claro lá no ofício, a gente tem na associação esse ofício. Isso em 2006. E nessa época, né, 2006, eu estava com 12 anos, a idade das minhas filhas. Já em 2011, né, com 2011 eu já estava com 17 anos. Né, foi em 2011, o prefeito na época também foi para lá e falou, se eu não me engano, levou, eu acho que o secretário de obras na época, e eles falaram de fazer as ruas, tem registrado em ata isso também, nos rascunhos de ata, de fazer a pavimentação das ruas, que inclusive hoje a gente está com 19 ruas e nenhuma delas é pavimentada. Né? Por isso que o nosso amigo Xande está trazendo, o professor Marconi também trouxe alguns requerimentos pedindo sobre essa questão. Né? E é um esforço que a gente faz, e seria interessante se a comunidade evoluísse, pelo histórico disso que eu estou dizendo a vocês, não é somente por mim, porque eu já estou com 32 anos, eu sei que tem muito tempo à frente ainda, mas as minhas filhas estão aí, eu queria que elas gostassem da comunidade, que elas ficassem lá e que evoluíssem, para que essa história continuasse. Tanto é que hoje a gente está aqui em reunião na rua Antônio Vieira de Araújo. Até faço raiva às meninas pedindo sobre a questão de lei, de requerimento que vocês fazem, e eu pesquisei, Antônio Vieira de Araújo era o meu tataravô. A rua Boa Ventura Vieira de Araújo, que o senhor pediu calçamento, o professor Marconi também, era o meu bisavô. E a rua José Vieira de Araújo era o meu avô, ele era barcamarteiro. Né? Então é uma história, né, que a gente não pode deixar passar, e não só por mim, porque tem várias histórias ali na comunidade. Eu falo porque eu estou aqui como falante aqui para vocês, e eu trago essa história, né, porque eu acho que a gente não deve morrer. Eu até falei quando eu trouxe a história da comunidade da Vila Augusto, que a gente não deve deixar morrer essas histórias, porque a psicologia fala que muitos problemas psicológicos como ansiedade, depressão, nas pessoas hoje, é por muitas vezes a falta
né, das raízes criadas na história. É tipo uma árvore. Se uma árvore ela não tem raiz, der um vento, ela cai. Né? E se a gente cria raiz na história, a gente diz, meu pai foi isso, meu avô foi isso, meu bisavô foi isso. E aqui dá um norte para que você tenha um objetivo no futuro. Então acho que a gente não deve deixar isso morrer por conta disso, né, do futuro, tanto do presente que hoje a gente está, como do futuro. Né, que na época em que, eu não lembro bem a passagem bíblica, porque me foge muitas vezes a coisa da minha memória, mas Jesus ele estava num ambiente que deixou ele irado. E ele veio aqui para a terra, a gente sabe, para pegar também os pecados da gente, sofreu os pecados que a gente passava como ser humano. E nessa mesma hora ele saiu do lado dos discípulos, porque no instalado dele ele podia destruir todo mundo ali. Então, isso nos traz que o ambiente, ele molda o caráter das pessoas. Imagina você estar nessas ruas que eu falei que não tem pavimentação, é poeira quando está sol, é lama quando está chuva, não tem saneamento. A coleta de lixo também, que a gente viu aqui no requerimento também, tem dificuldade. Eu sei que tem a coleta, mas tem dificuldade. Isso gera até discussão muitas vezes que a gente vê no grupo da comunidade. Então isso vai moldando as pessoas e em vez de as pessoas terem tempo para trabalhar e desenvolver, gerar imposto também, que aí vai reverter para vocês também, para o município, às vezes está preocupado com essas coisas. Então é sobre isso, da gente ver, como a Adilson falou, de se juntar para que a gente busque melhorias. Né, e que a gente também está junto com vocês, a gente deseja, né, e assim como o nosso Senhor Jesus fala que a gente tem que orar pelas autoridades estabelecidas, vocês podem ficar tranquilos que cada um de vocês também estão nas minhas orações, e acho que de muitas pessoas que entendem isso, que isso é um princípio, né, e eu acredito que vocês têm que se tornar fortes, têm que se juntar e buscar isso, porque a partir do momento que a gente vê surgindo essas coisas, as pessoas vão ficando esperançosas e ali vai começar a juntar de gente para tentar também ajudar vocês, não só criticar, mas de trazer ideias, de trazer coisas que podem nos ajudar. E eu finalizo aqui, né, minha fala, desejando que Deus abençoe cada um de vocês, né, parabéns pelo trabalho de trazer as reuniões aqui para São Domingo, né, desejo também que Deus abençoe cada um que está aqui presente, aí sentado e ouvindo aqui um pouquinho da minha chatice, mas é isso, né, e eu agradeço o espaço. Uma boa noite a todos.